sua Bíblia, abra ela no livro de Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3. E também deixa aberto em Hebreus capítulo 2. Romanos 3 e Hebreus 2. Eu ia terminar o capítulo 3 hoje, mas ia. Em glórias te vejo, quanto mais te conheço, eu quero saber mais de ti, meu Deus, como um bom oleiro, levanta-me, transforma-me, modela-me a tua imagem, Senhor. De glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, eu quero saber mais de ti, meu Deus, como um bom oleiro, levanta-me, transforma-me, modela-me a tua imagem, Senhor. Quero ser mais como ver a vida como tu, vem encher-me no Espírito e mostrarei ao mundo o amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, vem encher-me no Espírito e mostrarei ao mundo o amor. Graças a Deus. Romanos capítulo 3, eu vou ler do verso 21 ao verso 24. Nós vamos separar por parte, para que você possa compreender e diferenciar justificação de propiciação nas duas partes. A primeira parte vai falar sobre a justificação. Diz assim, Romanos 3, verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo
Coloque a mão sobre essa palavra, curva a sua cabeça. Senhor, dai-nos a compreensão e o entendimento do tamanho que é essa graça ao qual nos é oferecida, apresentada por meio da fé em Teu nome, ó meu Senhor Jesus. Abra-nos o entendimento, mas também abra-nos o coração para recebermos tal graça, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Aqui Paulo vai começar a dar um norte para todos aqueles que viviam sob o domínio do pecado. Quando a gente começa a ler o capítulo 1, capítulo 2 e até o capítulo 3 ao versículo 20, que nós lemos semana passada, diz assim, no verso 20 do capítulo 3: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do... Então aqui ele conclui, eu poderia dizer que ele fecha todo aquele raciocínio dele sobre o pecado e o pecador, aonde não importa se você é um bárbaro, se você é um conhecedor, um entendido ou não, se você é um judeu ou um gentio somos todos nós, amém pessoal? Ou você é um judeu de nascença, ou você é um gentio segundo a Bíblia. E ele vai falando e mostrando que todos nós vivemos sobre o jugo do pecado, sobre a rédea do pecado, ou seja, escravo do pecado. E ele coloca todos. Esse versículo talvez é o versículo mais explicativo do que somos nesse mundo e do que sucede conosco, que é o verso 23. Eu queria que você lesse comigo em voz alta e grava isso na sua Bíblia. Esse aqui é um versículo chave desse que é um dos maiores livros da Bíblia, Romanos. O versículo 3, repete comigo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, ele completa, resumindo, dizendo: todos estão destituídos da glória de Deus. Então nós fomos feitos, eu, você, todos nós fomos criados para a glória de Deus, todos. Porém, por causa do pecado, por causa da conduta que temos e vivemos, conduta essa que começou lá no jardim do Éden, com Eva e Adão. Eles estavam sobre a glória de Deus, e o pecado da desobediência fez com que eles fossem o quê? Destituídos. Imagina que o altar é a glória de Deus, é o jardim do Éden, é o paraíso. A Bíblia diz que Deus estava com eles ali, passeava com eles no jardim do Éden, e o pecado fez o quê? Os expulsou. Agora, o pecado não expulsou apenas Eva e Adão, o pecado expulsou Eva e Adão, eu, a senhora, o Senhor e todo ser vivente que tem alma e espírito, colocados todos para fora. Então imagine, nós, por mais que queiramos
já há uma sentença, aonde todos foram destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram. Então não dá, por exemplo, para, na minha consciência, chegar aqui como um pastor, um homem de Deus, e apontar o dedo para o seu pecado, para o pecado de quem está ao seu lado, e sair aqui falando e dizendo: você é o pecador, isso, você precisa se arrepender, sem deixar de ter a consciência que, quando eu falo sobre pecado para você, eu também me incluo, porque eu também sou pecador. Compreende, mas? Então, nós, pessoal, não podemos jamais, em hipótese alguma, apontar o dedo para quem quer que seja. Haja vista que a palavra nos ensina que não devemos amassar a cana que já está quebrada. Ou seja, o ser humano já está destituído da glória de Deus. O ser humano já está no pecado, é um pecador, e alguns estão sobre o domínio do pecado ainda, sobre a escravidão. E nós que temos a graça ou a misericórdia de Deus, ao invés de estendermos as mãos para esses, vamos lá e acabamos de amassar mais, e de dizer: não, você é um pecador que não quer nada, você é uma pessoa que não tem temor de Deus, e colocar um fardo ainda maior sobre quem quer que seja. Não cabe a nós fazermos isso, porque todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Agora, como então alcançar essa glória? É aí que vai começar o ponto crucial da salvação. E se você entender isso aqui, você entendeu toda a Bíblia. Por isso que eu vou separar em duas partes. Vou falar uma parte hoje e outra parte semana que vem. Depois que Paulo resume todos os pecados, todos os erros, todas as falhas do ser humano, ele, vamos dizer assim, ele joga todo mundo dentro de uma prisão, ele tranca a porta e diz: para nenhum há solução. Ele vem então e traz o único, eu poderia dizer, meio de alguém que foi lançado em prisão, foi preso, jogaram a chave fora. Ele vai trazer agora o único meio dessas pessoas saírem deste lugar. E ele começa no verso 21. Ele diz: mas agora se manifestou sem a lei, porque lembre-se, a lei é boa, mas a lei não salva ninguém. A lei é boa, mas ninguém consegue obedecer. Então ele diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé. Vou falar bem devagarzinho para você ir gravando. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há o quê? Não há diferença. Em outras palavras, ele coloca todo mundo dentro da prisão, tranca a chave, diz: se alguém quer salvação, entenda que isso só é possível pela justiça de Deus, pela fé, justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, ao qual ele diz: não há diferença. Em outras palavras, não há diferença entre todos vocês que estão trancados nessa cela. Não importa se você é judeu, se
tem 10, 15, 20 anos de igreja, todos que estão aí dentro só tem um jeito: é a justiça de Deus sendo manifesta por meio da fé em Jesus Cristo. E isso é para todos, não há diferença nenhuma. Não tem nenhum aí que possa dizer: não, eu vou ter uma vida tão santa, que eu vou merecer minha salvação. Não tem ninguém. Não tem ninguém que diga assim: eu vou ser tão certo, mas tão correto, que eu vou chegar lá e eu vou, por méritos próprios, alcançar a salvação. Não tem. Quem é o pai da fé? Abraão. Abraão foi justificado pelo quê? Pelas suas obras? Não, ele foi justificado mediante a fé. Abraão, como qualquer outro homem, pecou, errou, falhou. A Bíblia diz que Deus deu a ele uma promessa, ao qual ele teria um filho do seu casamento legítimo. Só que a mulher, vendo que o tempo passava, ficou sobre ele, dizendo: deita-te com a minha serva, para que você nos dê filho, porque eu não tenho filho. E ele chegou uma hora que ele cedeu, ele caiu no pecado. Mas estamos falando de qualquer um, pessoal. Não, estamos falando do pai, e na hora faltou fé, pecou. Mas Deus o perdoou e Deus o direcionou, e ele continuou a caminhada até que certo ponto vieram um novo exército que se apresentou a ele, e ele, com medo de ser morto, quando perguntaram: quem é essa moça bonita que está aí ao seu lado? Ele disse: quem? É minha irmã. Isso é o que, pessoal? Boa noite. O que isso se chama? Mentira? É isso? Tem gente que mente hoje? Boa noite. Tem mentiroso hoje? Tem gente que mente tanto que chega uma hora que parece que está falando a verdade, tanto que mente. Mas mente de um jeito que você fala assim: ah, vai, quase que você mesmo acredita na sua mentira. Ele mentiu, caiu de novo. Vocês estão entendendo ou não? Ou seja, até Abraão, o pai da fé, foi justificado pela fé em Cristo. Ah, mas não havia Cristo, mas já havia fé naquele que havia de vir. Já havia fé naquele ao qual os profetas anunciavam que viria. Aonde eu quero chegar para você entender? Antes de mergulhar na justificação, é que a justificação já vem antes do Novo Testamento, antes de Romanos, antes de Mateus, antes de Jesus. Ela já vem desde Gênesis. A justificação está desde o princípio, desde o início. Não houve e não haverá quem se salve por obras ou por méritos próprios. Não foi Abraão, não foi Moisés, não foi Elias, não foi Davi, não foi nenhum que conseguiu e poderia conseguir ser salvo por obras. Todos pela fé, mediante a graça no nome de quem? De Jesus. Então pensa comigo, a salvação, ela se dá quando Deus vê em você a marca da justiça, porque Ele é justo, e como um justo juiz, Ele jamais poderia, em hipótese alguma, salvar alguém que fosse injusto. Pega o raciocínio. Ele jamais poderia salvar alguém injusto, porque Ele é o justo juiz. Então, para fazer a justiça dele se cumprir, Ele tem que justificar quem é justo. Aí vem
a questão: quem é justo entre nós? Não há justo nenhum sequer. Compreende ou não? Então Deus, aos olhos humanos, não teria como justificar ninguém, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Ele nos salva. Sim ou não? Sim ou não? Ele nos salva. E aí vem a pergunta: como é que pode alguém justo salvar um injusto? Porque se você parar para pensar, você é uma pessoa que busca ser correta, sim ou não? Sim ou não? Imagine que você está diante de um tribunal para assistir um julgamento, e você sabe que o camarada matou, ou roubou, ou adulterou, ou fez coisas horrendas. Você sabe disso, e você está lá crente que aquela pessoa vai ser julgada e condenada. Aí imagina que, reunindo todas as provas de acusação contra aquela pessoa, que prova que aquela pessoa fez o que fez, o juiz simplesmente diz: pronto, vou dar a sentença. Você fala: já não era sem tempo, vamos colocar ele na cadeia por o resto da vida. E aí o juiz vem e diz assim: olha, diante de todas as provas, que você realmente cometeu esse delito, você realmente estava lá naquele dia, naquela hora, eu julgo que você é inocente, e você está livre. Eu pergunto, como você reagiria? Boa noite. Como é que você reagiria? Bateria a palma para o juiz? Você vai falar: isso, juiz, boa! Claro que não. Se você é uma pessoa correta, nasceria dentro de você uma revolta, uma indignação. Você naturalmente se levantaria indignado, talvez até dizendo: que injustiça, que coisa mais injusta, não está certo isso, não é aceitável isso, porque a justiça do homem, no natural, ela justifica aquele que foi correto. E na justiça de Deus, Deus justifica quem? O correto. O juiz nessa terra, ele só justifica quem é correto. Sim ou não? E aí você fala: opa, é isso aí, fez o certo, o camarada aprontou, pagou, o outro não tinha nada a ver, foi livre. E você diz: isso é justiça. Agora, e a justiça de Deus? Deus justifica aquele que fez tudo certo, ou aquele que fez tudo errado? Que guerra aí, pastor? O homem justifica o justo, Deus, Ele é poderoso para justificar o justo e o injusto. No que diz que não há justo nenhum sequer, mas nós buscamos a justiça, mas justo não há um sequer, mas Deus justifica o injusto. Agora, é aqui que chega a justificação. Ora, mas se Deus é justo, como é que Ele, sendo justo, justifica o injusto? Ora, a justiça de Deus, ela precisa ser aplacada de alguma maneira, e aí é que entra a justificação pela fé. Aonde? Em Jesus Cristo. Por quê? O Roberto não é justo o suficiente para
prisão ao qual eu fui colocado dentro. Então, pela fé, eu me coloco em Cristo, eu rendo a minha vida a Cristo, e Ele é a minha justificação. Isso quer dizer que Ele justifica um injusto, mas um injusto que já foi pela fé. Boa noite. Fique de pé, por favor. Eu acho que eu vou precisar de três reuniões para terminar esse caso. Deus é justo, e Ele vai justificar aquele que é injusto, que somos nós, mas não vai justificar segundo a nossa injustiça, não. Ele vai justificar segundo a justiça. Ele é justo e precisa justificar segundo a justiça. Nós por si só não temos justiça, mas temos algo que Ele nos deixou. O que Ele nos deixou? Fé. Vocês têm fé? Sim. Todo ser humano tem fé, já nasce, Deus já colocou, é como o nosso DNA, já está lá a fé. Para quê? Para que todos que creem, que a gente acabou de ler em Romanos, todos que creem, pela fé, por essa fé que já está dentro do ser humano, e não está dentro do judeu e do gentil não, ou do gentil e do judeu não, do que estudou e do que não estudou, do que tem condição e do que não, está em todos têm essa fé. E quando todos que creem alcançam essa fé em Cristo Ele é justificado. Então não é que Ele justifica o injusto na sua injustiça, Ele justifica o injusto na justiça do seu Filho chamado. Então nós alcançamos justiça pela justiça de Jesus, porque Deus, Ele é santo, e Ele não pode olhar para nós no nosso pecado. Ele precisa olhar para nós e ver que há uma cobertura sobre nós. Lembra quando eu coloco o terno? Vocês lembram? Quando eu coloco o terno, eu estou coberto dessa justiça. Se eu tirar o terno, não tem como eu sair dessa prisão. Então eu coloco o terno, eu coloco a justiça de Cristo sobre mim. Aí eu me apresento diante de Deus. O que Deus vê? Um pecador? Não, Deus vê um lavado, remido. Pastor, e os meus pecados? Ora, os seus pecados foram cravados na cruz do Calvário. Vocês estão entendendo ou não? Não sei se você já percebeu, mas que você entenda hoje. Naquele dia em que Cristo estava na cruz, de um lado tinha um ladrão e do outro tinha outro, e todos nós estávamos naquela cruz. Qual cruz? Qual cruz? A da direita ou da esquerda? A do meio. Todos nós estávamos sendo ali com Cristo cravado. Por quê? Porque ali Ele troca conosco de lugar. Ali era para estar eu, a senhora, o Senhor, toda a humanidade. Mas Ele se colocou ali, e ali Ele carrega todos os nossos pecados. Foi claro? Sim. Então ali, pessoal, nasceu a graça de Deus. Foi claro? Então eu vou te ensinar os 4 pontos principais, que eu quero que você, se puder tirar a caneta, você vai anotar, você vai marcar, para você entender no que se resume toda a palavra de Deus.
Tome assento. Eu deixei marcado aqui e eu vou explicar devagar para você entender. Graça, como a salvação se dá? Graça, fé, imputação e declaração. Grava essas 4 situações: graça, fé, imputação, declaração. Vocês gravaram aí? Se tiver caneta, marca aí. Depois eu não vou falar, vai ficar gravado. Graça, fé, imputação, declaração. O que é a graça? Vamos ver se vocês sabem. Porque eu chamo isso aqui de estudo bíblico. E se nós estamos no estudo, é para que alguém aprenda alguma coisa. Então vamos ver se vocês já aprenderam alguma coisa. O que é a graça? O que é a graça? Boa noite. Pastor Graça é a vizinha lá de casa. É a senhora Graça. Ô dona Graça. O que é a graça? Vamos lá. Eu já ensinei quantas vezes vocês. O que é a graça? Fala aí. Pode falar alto. Quem mais? Vamos. Vamos, gente. Eu tô pregando aqui há 10 anos e vocês não aprendem nada. Aí não dá, pessoal. Eu vou tomar sorvete. Acho que, pelo amor de Deus. Sim, a graça de Deus. Mas o que é a graça de Deus? A graça é o favor imerecido de Deus para com o ser humano. Vocês não merecem, eu não mereço salvação, porque eu não tenho justiça. Eu só posso ser salvo por meio não, calma, dona Cassandra, vamos lá. Por meio da graça. O que é a graça? Repete comigo assim, ó: um favor imerecido. Não mereço, mas recebo pela fé. Vou explicar simplesmente, muito simplesmente. Imagina que você está mendigando na rua, alguém vem, estende a mão e te dá um dinheiro. Ora, aquele dinheiro vai salvar você, vai salvar o seu dia. Eu pergunto: você pegou aquele dinheiro, qual mérito você tem em ter recebido aquele dinheiro? O que você fez para merecer aquele dinheiro? Nada. Aquilo ali você recebeu como um favor de alguém. Alguém ali aleatório passou e achou que deveria te entregar isso. Agora, observe. Quando alguém te dá alguma coisa, o que você faz? Não. Você recebe, você estende. Olha a forma simples de entender como se dá a salvação. O estender a mão para receber, eu chamaria de fé. A fé é a mão que estende para receber. Mas não é a fé que traz a salvação. Alguém trouxe a salvação. Alguém trouxe essa graça. A fé apenas recebeu. Por isso que diz: pela fé sois salvos, mediante a graça. O que salva é a graça. A fé é a mão que se estende para. Se você não estende a mão, você não recebe. Então entenda isso. Deus justifica o injusto mediante a justiça do seu Filho. Por quê? Porque o Filho dele levou sobre si os meus, os seus, os nossos pecados. Detalhe: quantos pecados? Quantos? Muitos? Não, todos.
E aí entra uma segunda parte, que não existe um homem, uma mulher de Deus salva hoje e não salva amanhã. Não tem muito disso? Não, fulano perdeu a salvação, fulano estava com a gente, estava salvo, agora perdeu a salvação, agora ele voltou para a igreja, agora ele ganhou a salvação, afastou da igreja, perdeu a salvação. Isso é o que? Isso é um jogo? Ganhou, perdeu, ganhou. Não existe isso. Segundo a justificação, uma vez que a pessoa foi salva, ela será salva eternamente. Nessa hora, se tivesse alguns pastores aqui de outras denominações, ia dar um pulo. Fala, que isso? Não, claro que não existe isso. O camarada está salvo hoje, mas amanhã ele pode perder a salvação. Deixa eu te falar uma coisa, quem tem filho aí? Seu filho apronta? Não, seu filho é um anjo, seu filho é um santo, seu filho apronta, faz coisa errada. Eu pergunto, quando que ele deixou de ser seu filho? Ele aprontou hoje, ele é seu filho? Sim. E se ele aprontar amanhã? E se ele aprontar depois? Está aqui mais 20 anos, tem uns que estão com 40 anos e está aprontando. Deixou de ser seu filho? Uma vez que a pessoa é salva, ela é salva. Agora, entenda o ponto que a Bíblia vai nos ensinar. Muitos que estão no nosso meio, Paulo diz, e que depois saem, e quando eu falo nosso meio, não me refiro a esse ambiente, me refiro ao caminho da palavra. Muitos que estiveram no nosso meio, sobre a palavra, e depois saem, Paulo diz, estavam conosco, mas não eram dos nossos. Ou seja, tem muita gente que acha que é salvo, que se julga salvo, mas nunca o quê? Nunca foi. Compreende ou não? Vocês estão entendendo ou não? Então existem pessoas que vai ficar um tempo na igreja e vai se afastar e vai voltar. Não vai, porque não foi salvo. Agora, aqueles que foi salvo vão permanecer, ainda que, como a ovelha perdida, por um tempo se desvie. Porque pode se desviar? Claro que pode. Claro que pode. Se você vacilar, deu bobeira, você se desvia. Mas, se sobre você há a justificação de Cristo, igual aquela ovelha perdida, que é achada novamente, como aquele filho pródigo que saiu da casa do pai, bagunçou, aprontou, mas depois retornou, porque continuou sendo filho. Uma vez filho, filho para, uma vez salvo, salvo sempre. Não confunda isso com a teologia contrária que muitos tentam imputar, para refutar o que eu estou falando, que é, já que é uma vez salvo, então vamos fazer o que a gente quer, vamos pecar, vamos bagunçar, porque se você está dizendo que já está salvo, então pronto. Não. Isso aqui não quer entender a palavra. Compreende? Abre aí, Romanos capítulo 1, volta lá. A gente volta lá no início, quando tudo começa. Romanos capítulo 1, versículo 5. O que diz aí? Pelo qual recebemos a graça e o que? O apostolado para bagunça, para pecado, para viver a vida do jeito que quiser. Foi para isso que você recebeu a graça? Não. Está escrito aí, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para o que, pessoal? Não, fala em voz alta. Para obediência em toda
salvação no Senhor. Compreende ou não? Uma vez salvo pela graça, salvo para sempre. Porém, o verdadeiro salvo vai viver em obediência, vai viver pela fé no meio de todas as gentes. Aonde for, trabalho, empresa, casa, família, aonde for, ele vai viver em obediência. Não vive em obediência, mas diz que é salvo. Ah, meu cara, falar qualquer um pode. Ou seja, eu não duvido jamais do que está escrito. Eu duvido da experiência que a pessoa diz ter. Porque a pessoa às vezes diz que é salva, mas não foi salva coisa. E a vida errada, bagunçada, mostra que ainda falta a experiência, o encontro. Para você entender e a gente finalizar essa primeira parte, justificação é um ato. É um ato. O juiz, quando bate o martelo, dá para voltar atrás, pessoal? Tá feito. Não é assim? Aí alguém vai dizer, peraí, eu entendo de lei. Está feito naquele momento. Pode ser que amanhã eu recorra. Não tem como recorrer? Não tem. Aí recorre uma, recorre duas, recorre a terceira instância. Aí não deu, vai para o Supremo. Se o Supremo bater o martelo no Brasil, o que você pode fazer mais? Ali é a instância maior, é isso? Fique de pé. Quem é a instância maior? Se Deus te justificou, não. Quem pode revogar? Quem? Se Cristo falou assim, tu és minha filha e eu te salvo, quem pode revogar? Ninguém. Pode apontar o dedo, mas não tem quem faça isso. Ele é a instância maior. Ele é quem justifica. Ele bateu o martelo. Está justificado no meu filho. É um ato que não volta atrás. É um ato que não dá para recorrer. Não tem como recorrer mais. Está justificado. Amém, pessoal? Isso é forte. Com todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, Deus colocou em nós uma fé, nos apresentou o seu Filho para colocar a fé no Filho dele, para que essa fé no Filho dele nos leve novamente, de volta para Ele. Compreende? Então, a graça é o favor merecido. A fé é a mão que se estende. Compreende? Semana que vem eu falo os outros dois pontos. Para finalizar, deixa eu só ler Hebreus. Vai lá no Hebreus. Hebreus, capítulo 2. Vocês acharam aí? Versículo 3 e 4. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande, ai que coisa gloriosa, para uma tão grande salvação, ao qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo quê? Pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas, e todo o Espírito Santo distribuídos por sua. Que é isso? Você sabe que o autor de Hebreus não é conhecido, mas todos
teólogos creem que deve ser Paulo o escritor, porque o raciocínio é igual. Quando você lê o livro de Pedro, você vê totalmente diferente. Tiago, você vê, é a mesma linha, mas a mentalidade é diferente. E Hebreus casa com o raciocínio de Paulo. Ele diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como que nós vamos escapar, se nós, tendo tamanha oportunidade de salvação, negligenciar? Brincar com isso, como eu acabei de falar, que alguns teólogos tentam rebater a justificação, dizendo: está justificado hoje, mas se pecar, amanhã já não é justificado. Não. Biblicamente, espiritualmente, isso não se sustenta de pé. Uma vez que foi justificado, acabou. Agora, quando você diz: então que pequemos, que vivamos uma vida, porque no final vai se salvar todo mundo mesmo. Isso aí já é a prova que você nunca foi salvo. Nós já lemos um pouquinho para trás, e vamos ler um pouquinho para frente, quando Paulo diz: vamos agora, nós que fomos perdoados e alcançamos tamanha graça, pecar mais ainda? Ele diz: claro que não. Ora, aí nós estaríamos sentenciando a nossa própria alma. Ele diz: uma vez que recebemos a graça, mortos estamos para este. Acabou. Atestou que está morto, tem como voltar? Obviamente que não. Então você morre para o mundo, você automaticamente nasce para Deus, nasce justificado pela graça. Foi claro? E essa justificação, primeiro, vai te trazer temor, vai te trazer obediência e vai te fazer andar pela fé. Porque se negligenciarmos tamanha salvação, aí não dá. Aí não tem como você dizer: poxa, ninguém me avisou, ninguém me falou. O quê? Como assim? Coloque a mão no seu coração. Eleve o seu pensamento a Deus, no nome do Senhor Jesus. Todos fomos destituídos da glória,